E aí, galerinha, lembrando, nós na última quinta-feira tivemos aulas sobre esses assuntos. Eu vou estar agora gravando essas aulas, então por isso eu vou colocar no YouTube depois. E essas aulas ali elas vão servir para aqueles que não puderam ver a aula ou de repente que querem retomar o conteúdo, terem essas aulas como auxílio no seu estudo. Então vamos lá, vamos falar de câmera escura. Câmera escura, como a gente já havia dito, ela é uma caixa, tudo bem? Antigamente as pessoas tiravam fotos com isso. Onde eu tenho um orifício, no fundo eu tenho um anteparo onde é projetada essa imagem. A imagem ela sai de ponta cabeça mesmo, né, nessa câmera escura, desse dispositivo. Aqui eu tenho um objeto que está a uma distância desse orifício. A distância do orifício até o objeto eu chamo de distância objeto, que é o P, tá? Então essa distância aqui é a distância P, tudo bem? Depois, eu tenho do orifício até onde a imagem é formada a distância imagem, que é o P'. Então, daqui até aqui eu tenho o P'. E existe uma relação que se dá pela semelhança entre o triângulo formado do objeto com o orifício e do orifício com a imagem. Esses triângulos aqui eles são semelhantes, ou seja, o que acontece? Eu posso criar uma lei de razão ou proporção. Como assim razão ou proporção? Enquanto o I está para o O, o P' está para o P. Ou seja, se eu variar, né, o tamanho dessa câmera escura, ou se eu variar a distância objeto, isso aqui vai interferir com relação ao objeto e à imagem, já que o objeto, a princípio, ele tem um único tamanho. Ou seja, vou pegar um único objeto e vou fazer com que existam mudanças no P, no P', e aí a imagem que vocês vão captar lá no fundo, né, dessa tela, dessa câmera escura, ela vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Então, só para lembrar, legenda, O, tamanho do objeto, I, tamanho da imagem, P, distância objeto, P', distância imagem. Não esquece disso, essa relação super simples de eu utilizar, razão entre tamanho imagem, tamanho objeto, distância imagem, distância objeto, através da semelhança desse triângulo com esse, então o triângulo 1 com o triângulo 2 aqui, e você determina então o que você quiser. Como assim o que você quiser? Se você tiver um valor de P', de P e de O, você pode saber qual é o tamanho da imagem. Só tem que tomar cuidado que ela é o quê? Invertida em relação ao objeto. Tranquilo? Bom, continuando então lá com aquela nossa ideia de espelhos planos, né? E aqui eu vou falar um pouquinho da formação de imagem no espelho plano. Olha só como ela é simples. Veja, existe um objeto aqui. Aqui existe um espelho, lembra que essa parte é espelhada, essa outra parte é não espelhada ou não refletora, tudo bem? A imagem está à mesma distância da onde ela é formada em relação ao espelho, ou seja, P igual a P', tá vendo? Então a distância objeto é igual à distância imagem, e logo esse objeto, quando é iluminado por uma fonte, né, primária, ou de repente ele mesmo é uma fonte primária, está colocada em frente ao espelho, o que acontece? Os raios de luz partem dele, chegam e refletem no espelho. Os raios de luz que refletem chegam ao observador e o prolongamento desses raios de luz chegam até a imagem. O que a gente está querendo dizer com isso? Olha só. Então, esse objeto é real, essa imagem ela não é real, ela é dita virtual. Tudo bem? É como se o observador olhasse para lá e enxergasse um objeto virtual também, porque existe aqui uma imagem real no olho do observador. Na verdade, não no olho, né? A gente sabe que fica lá na retina, lá no fundo da retina, e depois os receptores do sistema nervoso fazem a captação dessa imagem, a inversão dela, e aí você consegue observar a imagem, né? A imagem como? A imagem direita, do mesmo tamanho e virtual, porque justamente ela é o que? O prolongamento dos raios luminosos. Ou seja, esses caras aqui são os raios luminosos prolongados. Tá?
Tranquilo? Então, ó, raios luminosos prolongados. E esses raios que são oriundos da reflexão, a gente chama de raios. Esses raios aqui, né? Que chegam até aqui, ó. O olho do observador a gente chama de raio emergente. Tudo bem? Então, olha só o que a gente pode concluir a respeito da formação de imagem em espelho plano. O objeto é real, conjugado por um espelho, ela é sempre direita, virtual e igual ao objeto. Tá certo, gente? Então, aqui nós terminamos a primeira parte dessa aula que a gente já havia conversado lá, né? E daqui a pouco, né, na sequência, a gente vai falar um pouquinho então de campo visual e daí da translação e rotação de espelhos. Até daqui a pouco. E aí, galerinha, continuando a aula, lembra que eu falei para vocês que nós comentaríamos então agora sobre campo visual, translação e rotação de espelhos. Então, só lembrando que vocês já viram na aula de quinta-feira, o que é o campo visual? Ele depende de duas coisas. Depende do tamanho do espelho, ou seja, das dimensões do espelho, e depende de onde eu coloco o objeto. Tá certo? Até mesmo o tamanho do objeto, quando eu colocar ele na zona do campo não visual, ou parcialmente visual, pode ser que eu tenha um corte no objeto. Já vou dizer como funciona isso, né? Então, olha só. O campo visual está associado ao tamanho do espelho e aonde o objeto é colocado. E aqui eu tenho o que? A formação da imagem. Lembra que a imagem é virtual, direita igual. Certo? Então, esse campo todo aqui, ó, que vai entre essas duas linhas amarelas, eu chamo de campo visual ou ângulo de visualização. Se eu colocar o observador aqui nesse ponto, o que acontece? Ele consegue enxergar o objeto sendo refletido pelo espelho. Tranquilo? Tudo aquilo que a gente já estudou dos princípios de propagação da luz, né, em relação àqueles três princípios, a gente vai utilizar aqui em relação àquela aula que nós falamos sobre a reflexão, né, dos raios luminosos em espelhos planos. Então, tudo isso a gente vai continuar utilizando também. Beleza? Então, olha só, o que eu queria chamar a atenção? Eu queria chamar a atenção justamente pelo quê? Se eu pegar um objeto, por exemplo, como esse, aqui, ó, desse tamanho, e colocar uma parte dele para fora, aquela parte que está no objeto, ela não vai ser possível de visualizá-la pelo quê? Parte desse objeto ficou fora do campo visual. Então, ó, se essa parte que ficou para fora do campo visual não está associada às reflexões do espelho, essa parte do objeto é cortada. Então, o que você enxerga? Só enxerga isso aqui, ó. Só isso aqui que você enxerga. Você não enxerga o quê? A ponta ali da flechinha. Você não enxerga a ponta da flechinha. Tá? Então, dependendo também do tamanho que você tem o objeto e aonde ele está localizado, se ele tem parte dentro do campo visual e parte fora do campo visual, ele também não vai ser o quê? Totalmente observado. Então, o observador vai perder parte dessa informação. Ou seja, se eu colocar um objeto aqui em outro ponto, aqui, ó, com certeza os raios de luz não vão chegar ao observador, porque o campo visual dele é só esse ângulo de visualização. Tudo bem? Então ele forma um ângulo em relação ao espelho, ó, por isso também é chamado de ângulo de visualização. Tá? Bem tranquilo, bem simples, a gente já discutiu isso. É bem fácil, na verdade é uma questão mais conceitual mesmo. A gente não vai fazer cálculos com isso. Mas esse ângulo de visualização então depende do quê? Das dimensões do espelho e da onde o objeto está. Tá? O objeto também faz parte aí da visualização para o observador. E aí, olha só, agora nós temos a translação de espelhos planos e a rotação de espelhos planos. Primeiro vamos falar da translação. Olha só que interessante, gente. Não confundam aqui porque E1 e E2 não são dois espelhos. E1 é o espelho na posição 1 e E2 é o espelho na posição 2. Então, primeiro, o que aconteceu? Tem um objeto aqui, tem uma linha que orienta, é uma linha horizontal, por isso eu coloquei X. O espelho, a parte refletora é desse lado, a parte que está atrás dele é não refletor, então não vai refletir nenhuma imagem. O que acontece? Como é um espelho plano, a imagem se forma atrás do espelho, então, para esse objeto, com esse espelho na posição 1, eu tenho uma imagem 1. Repara que a distância entre o objeto e o espelho, e entre a imagem e o espelho, eu
eu tentei fazer o mais próximo possível em escala, ela é igual. Tudo bem? Então quer dizer que quando você está a 2 metros do espelho, a tua imagem está 2 metros atrás do espelho. Né? Lembra daquela ideia de você imaginar que tem um objeto virtual atrás do espelho. Né? Não existe esse objeto virtual, porque existe o quê? O prolongamento dos raios luminosos. Agora veja, se eu transladar, o que é transladar? Deslocar o espelho. Simplesmente, estou deslocando guiar o espelho aqui. Ó. Quando eu desloco o espelho guiar, daí o espelho está numa posição 2, o que acontece com a imagem? Ela também translada, ou seja, ela também se desloca. E ela se desloca 2 vezes a distância que eu transladei o espelho, ou seja, que eu desloquei ele. Se foi A, vai ser 2A aqui. Só que aqui, o que eu tenho que chamar a atenção? Porque a imagem 2 está associada ao espelho 2, mas continua sendo o mesmo objeto. Não mudou o objeto. Então essa distância nada mais nada menos que a distância entre as imagens. Enquanto o A é a distância entre as posições que o espelho ocupa, quando eu translado, quando eu desloco ele. Tudo bem? E aí, é claro, a gente tem uma lei, né, de proporcionalidade entre quem? Entre a distância das imagens formadas para as 2 posições, 1 e 2, e o que? O quanto eu transladei o espelho da posição 1 para a posição 2. E ali repare que existe uma constante aqui. Essa constante vai ser sempre igual a 2. Nunca vai mudar. É sempre 2 vezes o tanto que você translada ou muda a posição do espelho em relação à posição inicial. Tudo bem, gente? Então é bem simples a ideia de translação dos espelhos planos. O que você tem que fazer? Você só tem que saber quanto que foi transladado no espelho para você multiplicar por 2 e encontrar a distância que a imagem estará do objeto ou até mesmo do espelho, né? Quando ele foi transladado numa distância A aqui. Esse A e esse B, né, são variáveis gerais, ou seja, você pode colocar qualquer letra que você quiser aqui, tá bom? Fica a teu critério. E por fim, né, para a gente terminar esse segundo momento, e aí depois a gente tem mais um pouquinho dessa aula, para a gente refletir como que os espelhos planos se associam e como que as imagens começam a se formar em espelhos esféricos, a gente tem a rotação dos espelhos planos. Olha só, essa sim é mais difícil, por quê? Porque envolve uma trigonometria bastante sofisticada aqui. Você tem que perceber triângulos que são semelhantes e às vezes não é tão simples. Basicamente o que acontece? Continua sendo um único espelho, só que agora eu rotaciono ele. Então imagine que o espelho está assim, ó, eu giro ele. Tudo bem? Giro o espelho. Giro ele de quanto? De alfa. Quando eu tenho o espelho na posição 1, o raio incidente e o raio refletido estão sobre o mesmo plano em relação à normal, que é essa linha amarela aqui. Tudo bem? Lembra, esses 3 caras que estão sobre o mesmo plano são coplanares, primeira lei da reflexão. E existe um ângulo de incidência, um ângulo de reflexão igual aqui, né? Porque é a segunda lei. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para o caso do quê? Da reflexão do espelho plano no único meio. Só que como eu rotacionei o espelho de alfa, o que acontece? O raio incidente continua o seu caminho, ele não vai sofrer nenhum desvio. Ele vai continuar o seu caminho e vai atingir o espelho na posição 2, só que agora na posição 2 angular, ou seja, na qual eu rotacionei o espelho. E aí, olha só, existe um raio refletido 2, que está relacionado aqui à posição 2 do espelho. O raio refletido 1, que está relacionado à posição E1 do espelho. Certo? Perceba, gente, que agora eu tenho uma nova normal aqui, ó. Porque tem que estar nesse plano, certo? Então essa normal com a outra normal também formam um ângulo. E olha que incrível, essa normal do primeiro momento aqui do espelho, na posição 1, com o momento da posição 2 do espelho, também forma um ângulo alfa. Ou seja, eu desloquei alfa e ganhei mais um alfa, ou seja, eu ganhei 2 alfa. Quem que é esse alfa? É o ângulo de rotação. Só que quando eu ganho esse ângulo de rotação, o que acontece? Existe uma defasagem, uma diferença entre os raios refletidos. Essa diferença entre o raio refletido para o espelho na primeira posição em relação à segunda posição está associada a um outro ângulo que eu chamei de delta aqui. Tá? E esse delta, por incrível que pareça, ele é muito igual a essa ideia aqui, ó, que eu comentei com vocês,
da translação de espelho. Perceba que a lei de formação, a proporcionalidade entre a diferença dos raios refletidos para o espelho da posição 1 e da posição 2 é igual a que 2 vezes o tanto que eu desloquei angularmente, ou seja, o quanto eu rotacionei esse espelho da posição 1 para a posição 2. Então tá aí, ó, esse delta é igual a 2 vezes alfa. E de novo, essas informações vão aparecer nos exercícios que vocês têm no material didático para vocês. Então a gente vai encerrar esse momento por enquanto, já retornamos com o restinho da nossa aula e aí sim nós finalizamos essa aula que foi já aconteceu, né? Essa aula que já aconteceu na quinta-feira passada. Até daqui a pouco. Continuando então para o último passo da nossa aula, que é falar um pouquinho a respeito da associação de espelhos planos e aí já introduzir a ideia de superfícies refletoras esféricas, tá, gente? E aí a gente finaliza. Na próxima quinta-feira a gente tem mais um pouco falando sobre óptica para a gente finalizar a apostila com respeito à física dele, beleza? Então vamos lá. Associação de espelhos planos. Lembra que na aula eu comentei que você pode colocar 2 espelhos planos com um ângulo entre eles de 180 graus, mas você pode aumentar esse ângulo e de repente colocar um de costas para o outro, ou seja, a parte refletora vai estar desse lado e desse lado, ou seja, 360 graus, e aí você coloca um objeto bem no meio. Esse objeto não vai ser observado em espelho nenhum. Ele só começa a ser observado quando eu tenho um ângulo de 180 graus. E à medida que eu diminuo o ângulo de abertura, à medida que eu diminuo o ângulo de abertura, vai aumentando o número de imagens. Tá? A gente já vai ver a lei de informação e entender por que isso acontece. Então existe um ângulo entre os espelhos. Agora sim eu tenho 2 espelhos, como vocês podem ver aqui. Eu tenho o espelho 1 e o espelho 2. O ângulo de abertura entre eles e um objeto colocado bem o quê? Na normal. Né? Na normal de quem? Do ângulo de abertura com relação ao espelho 1 e o espelho 2. Então quer dizer, o objeto fica bem no meio aqui. Ele sempre fica parado nessa posição. E eu só o quê? Giro os espelhos. Eu rotaciono com um ângulo alfa. Sei lá, 30, 45, 60, 90. Até chegar no 180. Que é quando eu consigo observar uma imagem. Como que eu sei que para 180 eu observo uma imagem só? Uso a relação do número de imagens, que é o N, com o ângulo de abertura do espelho. Olha só, 360 divididos por 180 vai dar 2, 2 menos 1, 1. Então eu formo uma única imagem quando eu tenho 2 espelhos com um ângulo de abertura entre eles de 180 graus. Tranquilo? Depois em casa, né, peguem outros ângulos menores que 180, que vai ficar mais legal, né? Para que vocês possam perceber qual é o número de imagens formadas no meu mundo desse ângulo aí. Tudo bem? Então, questão bem simples, bem tranquilinha, né? E eu só para finalizar essa ideia de espelhos planos associados, que essa aparece bastante no Enem, nos vestibulares aparece também, contrário daquilo que apareceu na última aula a respeito da translação e rotação dos espelhos, que aparece um pouquinho menos, mas a gente nunca sabe, eu vou chamar a atenção para um caso bem legal. Quando você colocar esse ângulo valendo 0, você consegue formar infinitas imagens. Faça isso em casa. Coloque um espelho plano, outro espelho plano com a parte refletora voltada para a parte refletora do espelho 2, espelho 1, espelho 2, e coloque um objeto bem no meio. Quando você olhar de trás do 1 ou de trás do 2, o que você vai perceber? Que vai formar infinitas imagens enfileiradinhas atrás do objeto. Então, para esse caso, eu tenho o quê? Para o ângulo alfa igual a 0 graus, infinitas imagens. Tudo bem? Beleza? Então, depois façam exercícios, mudem esse ângulo alfa à vontade aqui, tá? Mas é claro, menor que 180. Sei lá, 170. Vai formar uma imagem meio quebrada, pode ser, né? Vai formar. Tudo bem? Tranquilo? E aí, para que nós ensinemos, então, né, essa aula que foi feita na quinta-feira, nós vamos falar das superfícies refletoras esféricas. Bom, a gente já falou de superfície plana, né? Que é o espelho plano, agora a gente vai falar de superfícies esféricas. Bom, se é esférica, surgiu uma esfera. Imagina que seja uma esfera.
Ela tem a parte interna da esfera, ela tem a parte externa, ela tem o centro da esfera. Do centro até a superfície, eu chamo isso de raio de curvatura. Então, o centro, né, da circunferência, ou a curvatura do espelho, é igual ao raio de curvatura, tá? Que é a distância do centro até a superfície. Tranquilo? A gente vai mostrar que isso está associado com as denominações dos espelhos que aparecem aqui esféricos, né? Então imagine que agora eu vou fazer um corte, ó, vou fazer um corte aqui. Fiz um corte nessa esfera e aí sobrou o quê? Essa parte externa e a parte interna. Só sobrou esse pedacinho, ó. Só esse pedacinho que eu estou pensando. Como sobrou só esse pedacinho, pensa, a parte externa é refletora, a parte interna é refletora. Como que eu represento ou como que eu chamo quando a parte interna é refletora e eu não me importo com a parte externa? Quando a parte interna é refletora e a parte externa eu não me importo, eu chamo esse espelho de côncavo. E aí, é claro, ó, lembra o centro de curvatura, ou raio de curvatura, que é a distância do centro da esfera até a borda da esfera, que eu chamo de vértice. Vértice, foco e centro de curvatura. E se eu pegar e desconsiderar agora a parte interna e pensar na parte externa, que também é refletora, olha só como que fica a configuração do espelho convexo. Então, olha só, vértice, foco e centro de curvatura. Já percebam que, nesse caso, o objeto vai ser colocado aqui, então eu vou colocar o objeto aqui, e nesse caso o objeto vai estar aqui. Opa, mas espera lá, o foco e o centro de curvatura está no interior, e aqui ele está no... Aqui, desculpa, está no interior, e aqui está no exterior, né? Em relação à posição do objeto, né? O que acontece? Aqui eu vou ter um tipo de imagem formada, que a gente vai ver na aula da quinta-feira, e aqui outro tipo de imagem formada, tá? Olha só, vou chamar a atenção que o centro de curvatura, então a distância do centro de curvatura até o vértice é 2 vezes a distância focal. Como aqui a distância focal é igual ao centro de curvatura dividido por 2, ou o foco é o raio de curvatura dividido por 2, já que a distância daqui até aqui é o que a gente chama de raio de curvatura do espelho. Então, se você quer saber a distância focal do espelho, você pode descobrir sabendo qual que é o raio de curvatura ou a distância do vértice até o centro de curvatura. Beleza, gente? Então, olha só. Na próxima aula, a gente continua falando sobre espelhos esféricos. A gente se vê. Até lá!